Queria dizer o quão importante é esse evento para vocês e para a gente. Para a gente, porque tê-los conosco mostra o reconhecimento de todo o trabalho que a gente está fazendo, de tudo que a gente está buscando construir num país em que nós temos várias dificuldades de desenvolvimento no mercado de capitais, desenvolvimento de conhecimento nessa área. E pelo lado de vocês, o quão importante é estar próximo, respirando isso daqui, eu acho que é uma curva de aceleração de conhecimento, de entusiasmo muito grande. Então, essa troca de experiências, ela não é só do lado de vocês com a gente, é conosco também, com todos vocês, tá bom? Bom, daqui a pouco a gente vai ter uma convidada especial, mas eu tenho alguns slides aqui para falar para vocês, né, os desafios e oportunidades aí do mercado. Eu só estou sem o meu passador, o pessoal puder me pegar de slides. Aqui, obrigado, valeu. Sim, beleza. Então, vamos lá. O IFIX, né, a quantidade média de cotistas. A gente olha esse gráfico e nós não interpretamos exatamente o que tem dentro dele. E olha só, um crescimento médio de cotistas, de 4.700 mil investidores, quando está nascendo ali a Suno, 8 mil investidores em 2018, para hoje 89 mil investidores, isso traz muitas coisas positivas para todos nós. Porque nós passamos a ter mais relevância dentro do contexto. Isso é muito importante. Aliás, isso é muito mais do que importante. Porque a partir do momento que você ganha relevância, você começa a acessar um tipo de operação cada vez mais saudável para o nosso portfólio. Entenda desta forma. Você é um fornecedor, você tem o seu comércio. A partir do momento que você começa a crescer, começa a ganhar escala, os negócios começam a chegar para você de uma maneira mais sofisticada, de uma maneira mais apurada. E aí é onde está a melhor margem para você. Se você começa a comprar bem, se você começa a comprar numa escala melhor, se o mercado vai ficando mais relevante para você, você começa a ser mais eficiente. O negócio fundos imobiliários, ele precisa dessa escala para que você conquiste a eficiência. Sabe aquela conversa que a gente sempre tem, se fundo imobiliário, taxa de administração, taxa de gestão, a gente já não tem essa conversa várias vezes? Cada vez mais os fundos imobiliários vão ficar mais eficientes, justamente porque esse crescimento orgânico vai permitir que a indústria se desenvolva por esse caminho. Ficou claro isso? Então, esse gráfico por detrás dele tem muitas informações valiosíssimas. Tá? Quantidade média de cotistas. Bom, vamos raciocina comigo, o senhor que já veio quantos eventos nossos? Segundo, então vai ter o terceiro, o senhor vai estar conosco. Então tá bom. Raciocina comigo, a partir do momento que o senhor tem um fundo imobiliário, o senhor está ratificando a tese de investimentos, correto? E a partir do momento que o senhor teria lá 4 mil pessoas, 5 mil pessoas investindo, você não tinha O que confirma a eficiência do mercado? O que confirma a eficiência do mercado é a quantidade de pessoas investindo, colocando o seu próprio dinheiro, correto? Então, quando você fala que você tem 5 mil pessoas, na média, investindo, é uma coisa. Quando você fala que você tem 180 mil pessoas, você tem mais pessoas confirmando a tese de investimentos. Você acha que esse livro é bom? Sim. Então, você tem 1.000 pessoas que leram esse livro. Você acredita que ele é muito bom. A partir do momento que você tem 180 mil pessoas, na média, que leram esse livro, você chegou onde eu queria. Você começa a ter uma do ótimo e do não ótimo, ou do ruim e do não ruim, você começa a ter uma opinião formada. Então, o que a gente sempre fala é que o mercado de fundos imobiliários ele é formado por pessoas físicas. Isso promove uma assimetria informacional muito grande. À medida que você vai tendo mais pessoas, a assimetria vai diminuindo. Então, guardem uma lição aqui para vocês. Nós ainda estamos bebendo água fresca. Aquele número, quando foi de 4 mil para 17 mil, pareceu uma explosão. Quando foi de 17 mil para 60 mil, pareceu uma explosão. Muito possivelmente, daqui a alguns anos, nós vamos olhar para esses 180 mil, ela vai ser uma barrinha pequena, na média maior. Percebe? Então, nós ainda estamos bebendo água limpa. Nós estamos num evento super seleto, em pleno sábado, raciocina por esse caminho. Nós temos ainda muita coisa para percorrer, certo? Então, enxerguem que fundo imobiliário, lá atrás, quando eu comecei, eu não conseguia fazer um evento desse, porque eu não tinha pessoas interessadas para querer ouvir alguma coisa sobre fundo imobiliário. Hoje a gente já consegue fazer eventos assim, consegue fazer eventos cada vez maiores, a gente quer levar isso cada vez mais Brasil afora,
A Suno tem essa premissa, até eu como professor que viajei Brasil afora, estava falando com um amigo que conheço Campo Grande, Dourados, ali, fui dar aula lá já, falei de fundo imobiliário lá, e esse assunto, as pessoas estão sedentas por esse tipo de conhecimento. Então, esse gráfico vai mudar bastante ainda ao longo do tempo. Tá? Bom, a evolução de cotistas. O brasileiro gosta, ele se identifica com o setor imobiliário. O brasileiro gosta de falar de imóvel. O brasileiro, aliás, o sonho dele desde criança é, no final, se aposentar tendo umas casinhas de aluguel, né? Então, o brasileiro gosta de falar sobre imóveis, né? São ativos geradores de renda, são ativos que protegem contra a inflação. Ah, Baroni, não é bem assim, não protege contra a inflação, não. Olha, cuidado, porque agora a gente já está crescendo, a quantidade de fundos que tem conseguido entregar essa proteção contra a inflação. Lá atrás, a gente perguntava se isso ia ou não acontecer, e eu falava para vocês que a gente precisava de mais ciclos. E à medida que esses ciclos vão se abrindo e se fechando, essa proteção contra a inflação, essa questão real começa a ficar mais evidente. Olha para a sua carteira. Você vai começar a perceber que o quanto você ganhava 1, 2, 3 anos atrás tem se mostrado mais consistente. Você está ficando mais seguro dentro da tese de investimentos. Então, são coisas que vão acontecer sim. O FII ele tem uma proposta simples no final das contas. Ah, Baroni, não concordo. Esse FII tem negócio de alavancagem, como é que funciona isso? Calma que nós vamos chegar lá. Mas o FII, na sua essência, ele é tangível. Explicar como é que funciona uma empresa de tecnologia, explicar como é que funciona uma empresa de energia que tem geração e distribuição, na minha opinião, é mais complexo do que você entender a dinâmica de um fundo imobiliário. Então, a tangibilidade dele é maior. Né? Ele financia a economia. O fundo imobiliário ele tem uma característica única e peculiar. Ele tem a capacidade de financiar a economia. Como? Quem aqui mora fora de São Paulo? Ótimo. O senhor, eu já conversei, vou ali. Ó. Você mora onde? Atibaia. Bom, Atibaia tem muito galpão logístico, muita coisa. O dinheiro chega lá, não chega? E esse dinheiro está chegando de uma pessoa que mora em São Luís do Maranhão, que investe em fundo imobiliário, certo? Beleza. Agora vamos pensar o contrário. O cara que mora em Atibaia, que compra um fundo imobiliário, que tem um CRI lá dentro, alguma coisa, que está financiando um loteamento lá em Maranhão. Esta troca é uma eficiência que o fundo imobiliário consegue fazer. Ele é um investimento mais democrático e acessível de maneira geral. Concorda com o meu raciocínio? Tem muita coisa em Atibaia, não tem? E tem muito investidor em Atibaia também que pode estar fazendo lá. Esse é o ponto. Então, qual é a relevância disso? Gigantesca. Porque você irriga a economia. Isso era uma característica do agro. O agro era disruptivo assim, certo? Porque você planta coisas diferentes em lugares diferentes do Brasil, correto? Você cria gado diferente. Só que o imobiliário está fazendo isso através dos fundos imobiliários. Ele está irrigando o dinheiro, ele está levando o dinheiro, ele está desintermediando as grandes instituições financeiras usando o nosso capital para fazer isso. Então, isso é um ponto muito importante, por isso que aquela curva, na minha opinião, vai crescer cada vez mais. Tá? Pessoas físicas, elas são realmente os responsáveis para fundo imobiliário. Isso é bom e, ao mesmo tempo, desafiador e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. É bom porque é acesso à pessoa física. Você com R$10 pode investir, é democrático. Eu não sei o tamanho e a profundidade do bolso de cada um de vocês, mas eu sei que com R$10 você investe, certo? Ponto. Outra coisa, é ruim porque você tem muita desarbitragem de preços. O que isso quer dizer na prática? O fundo imobiliário, quando você olha na essência, às vezes ele está precificado errado. Porque a pessoa física, ela fica, aí compara com o CDI, compara com a aplicação que ofereceram para ela, tudo. Dificilmente você encontra um investidor de fundo imobiliário, o Bruno aqui Fonseca, por exemplo, que ele vai comparar com o tio dele que investe em umas casinhas de aluguel. Ele não compara com isso, você vai comparar com o CDB do seu banco, não é? Concordou? Concorda. Por quê? Porque ele é um ativo imobiliário, mas ele tem uma natureza financeira muito forte. Então, nós somos levados a fazer essa comparação. Nós não estamos errados.
Mas quando você começa a fazer mais isso, você gera uma desarbitragem de preços muito grande. E aí a gente fica sempre com aquela sensação da comparação com outro benchmark, fica, será que é isso, será que não é, será que funciona, será que não funciona? Você começa a se questionar, será que é um bom negócio manter fundo imobiliário? Porque você está comparando com uma base diferente. Compara com uma base mais real, da economia mais real, que você vai se sentir mais confortável. Agora, onde está a oportunidade? Nós estamos bebendo água limpa, ou seja, nós temos ainda condições de aproveitar essa desarbitragem, essa assimetria de preços a nosso favor para montar o nosso portfólio, que a gente está olhando para a perenidade, a gente está olhando para o longo prazo, e aí sim, não tem problema nenhum. Liquidez média diária, e aí eu quero colocar um negócio bem legal para vocês. A vermelhinha é da nossa carteira e a azul é do mercado. Não precisa se preocupar tanto com os números ali, pode até olhar os números, né? Por exemplo, a nossa carteira tem uma liquidez média, agora recente, de 2,7 milhões, e o mercado de 202 milhões. O que eu quero que você entenda ali? Que nós estamos conseguindo conduzir a nossa carteira, e consequentemente boa parte da carteira de vocês, não tem problema nenhum. Eu acho que nós temos aqui 120, 150 pessoas, são 150 carteiras diferentes. Alguns vão ter mais ou menos ativos nossos, não tem problema nenhum, está tudo certo. Mas o que eu quero que você se pergunta, você está indo na rota do crescimento do mercado? Você está acompanhando a fluidez do mercado? Isso é importante, porque senão você vai virar um colecionador de cotas de fundos imobiliários e não um investidor de cotas de fundos imobiliários. Você tem que acompanhar o fluxo, né? O fluxo do capital, o fluxo do crescimento, as coisas precisam estar ancoradas entre si. Tudo bem? É um exercício bom para você fazer para a sua carteira. Os fundos que você tem, eles estão tendo esse crescimento em linha com o mercado, a liquidez está indo em linha com o mercado, a quantidade de cotistas está indo em linha com o mercado, tudo isso é muito importante. A indústria de fundos imobiliários ela é um ecossistema que vem crescendo, que vem se desenvolvendo. Mais cotas, mais investidores. É um jogo de rouba-monte, né, no final das contas, porque você vai tendo a oportunidade de comprar mais cotas e essas cotas, elas chega uma hora em que a escassez das cotas pode gerar um certo problema. Ah, Baroni, mas fazer emissão de cotas não é tão bom. Cuidado. Fazer emissão de cotas é muito importante, desde que feitas dentro das condições corretas. A quantidade de cotas crescer é muito importante para que nós nos coloquemos nessa posição de destaque, para que a gente consolide essa rota do crescimento. Depois, o crescimento tende a ser menos impactante, a partir do momento que você já tem um mercado mais maduro. Você vai preservando essa relação de oferta e demanda. Você começa a ter entre ali os compradores e os vendedores, as negociações, você começa a ter um preço cada vez mais justo. Um fundo ilíquido, o comprador e o vendedor estão muito distantes um do outro. Num fundo mais líquido, a precificação tende a ficar menos errática e melhor equilibrada. Isso ajuda a manter o equilíbrio do mercado. Os acessos aos investidores institucionais, a gente estava até falando isso agora há pouco, está ficando também mais evidente. É importante que os investidores de maior porte cheguem no mercado. Essa desarbitragem que eu falei para vocês no começo, ela vai diminuir com o tempo. Natureza previdenciária vem se consolidando. Eu acho que está cada vez mais claro para cada um de vocês que os fundos imobiliários são realmente instrumentos previdenciários. Isso daqui é muito legal, muito legal. Como que era o IFIX lá em 2017, fica parecendo que há 500 anos atrás? Não, há 5, 6 anos atrás, o IFIX tinha 42%, em grandes números, de monoativos, ou monolacatários, ou passivos, enfim, dê o nome que você quiser. Tá? Ou monoativos, ou monolocatários, ou passivos. E hoje, olha como é que isso está ficando. Quando eu falo cota de colecionador, é nesse sentido. O mercado se desenvolveu. Ah, mas é porque o Baroni falou. Não, pessoal. Eu não falo sozinho, eu não faço sozinho aqui. Quando eu mostro para vocês e eu comento alguma coisa, que seja lá nas lives que vocês assistem, ou num evento como esse, eu estou querendo mostrar para vocês aonde as coisas estão indo, para onde está indo esse desenvolvimento. O mercado hoje está indo e se desenvolvendo cada vez mais para fundos maiores, mais ativos, melhor estruturados. A gente ainda vai falar de alavancagem, pode ficar tranquilos. Mas é só para mostrar para vocês para onde as coisas estão indo. E elas precisam ser conduzidas
naturalmente por vocês que são investidores, por mim que sou investidor. E a gente acertou lá atrás ao falar para vocês, a gente não vai ficar dando muito mais cobertura para esse tipo de fundo, porque senão eu vou estar mais atrapalhando o meu assinante do que ajudando. Por quê? Porque ele vai querer comprar uma cota que não tem. Lembra da relação de oferta e demanda? Eu preciso pensar nisso na hora de eu escrever alguma coisa para você. Porque se eu começo a escrever coisas as quais eu acredito que não tem essa relação de oferta e demanda, se você ler um relatório 3, 4 dias atrasado, você vai querer entrar numa coisa que já está com uma relação de oferta e demanda muito desajustada. Eu preciso que vocês estejam próximos de ativos em que a liquidez não pode ser um problema para você, nem para entrar, nem para sair. Então, isso tem que ser muito bem pontuado pelo nosso lado. Então, não é um modelo escalável, né? A gestão passiva, ela não é um modelo escalável. Alavancagem versus gestão ativa. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre isso, eu vou falar quase que como esse slide todo, eu vou falar numa coisa só. Eu vou falar uma coisa importantíssima. Alavancagem, tema sensível. Tema sensível. A alavancagem, ela pressupõe que você tem uma gestão mais ativa. E eu vou explicar por quê. Vamos raciocinar comigo. Se eu tomo um capital aqui, num determinado momento do mercado, trago isso para dentro do fundo para adquirir mais imóveis. Esse CRI que foi emitido, essa dívida que foi feita, a gente chama de dívida para ficar melhor estruturado, ela tem um custo financeiro que tem que ser compensado pelos aluguéis que eu estou recebendo daqueles imóveis. Só que, como toda dívida, ela tem uma amortização de principal, você tem que ir reduzindo o principal. E pela regra dos fundos imobiliários, as despesas financeiras, elas podem realmente sair ali da minha demonstração de resultado para pagar essas receitas financeiras, essas despesas financeiras, né? Então, eu recebo os aluguéis, pago as despesas financeiras. Só que a amortização, ela tem um calendário que tem que vir naturalmente esboçado para mostrar para você a necessidade de caixa do fundo. Até aí tudo bem? Todo mundo na mesma página comigo? Aí que começam as coisas. Eu tenho pedido cada vez mais que os gestores tragam mais clareza sobre esses cronogramas, para que você, na hora de investir, entenda que, primeiro, o seu fundo tem alavancagem, primeira coisa. Segundo ponto, que você entenda que essa estrutura ela está bem enquadrada, ela está bem desenhada. Segundo ponto. Terceiro ponto, que o gestor esteja disposto a fazer uma gestão ativa do portfólio, porque da mesma forma que ele usou de um momento de mercado para adquirir um determinado imóvel numa condição de alavancagem, ele possa se desfazer de outros imóveis e vá reciclando o portfólio para reestruturar essa engenharia financeira que ele fez para conseguir te entregar algo a mais. Sim ou não? Raciocina comigo. A alavancagem traz mais risco? Sim ou não? Sim. Ela pode potencializar o seu resultado, por isso mais risco, mais retorno? Sim. E por onde passa isso? Pela gestão ativa. Abra o fundo que você tem na carteira, qualquer um, se ele tiver alavancagem, tiver esse nível informacional que você ache interessante, e que você está vendo notícias aqui, notícias ali, fatos relevantes aqui, fatos relevantes ali, de compra e venda de imóveis, é porque isso está, de alguma forma, conseguindo gerar esse valor para você. O fundo imobiliário se sofisticou. Você, como investidor, também tem que se sofisticar e o gestor também tem que trazer um nível informacional que permita que essa sofisticação fique clara na cabeça de todo mundo. Então, essa assimetria informacional que é algo que a gente tem que ir trabalhando. Ficou claro tudo isso? A gente vai falar mais, vai ter hora que vocês vão poder mais interagir conosco e vocês vão perguntar mais no detalhe, mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas das vezes nós somos muito assim responsivos sem derivar um pouquinho mais as coisas. A gente faz isso com os nossos filhos. A gente não deriva o que é tirar alguma coisa da alimentação dele ou inserir alguma coisa na alimentação dele. A gente não deriva muito bem o que é deixá-lo ou não numa determinada escola, numa determinada coisa. Quando você começa a derivar um pouquinho mais as coisas, você vai percebendo que a análise ela vai ficando mais depurada. E muitas das vezes, o fato de trazer mais risco já é um problema. Não, trazer mais risco é a primeira parte da análise. Sim, ela traz mais risco.
E aí você vai depurando um pouquinho mais. E vai chegar uma hora em que a estrutura de capital que foi criada, ela gerou valor para você e você precisou, sabe, dos ciclos? Você precisou dos ciclos para mostrar quem conseguiu fazer isso bem feito, quem conseguiu jogar esse jogo bem feito. Isso é muito importante para vocês, tá? Carteira com 50, 40 FIIs não é factível para o investidor comum. Como é que você vai conseguir ter tudo isso? Como é que você vai conseguir gerenciar tudo isso? Como é que você vai conseguir ter essa escala, né? A gestão ativa é, de fato, o modelo mais eficiente, você tem esse ganho de escala, você busca essa reciclagem de portfólio, é muito importante reciclar o portfólio. Não é que imóvel fica velho, eu tenho que vender. Não, você pode pegar o Palácio de Buckingham lá, que vale uma fortuna de dinheiro. Não é isso. É que o imóvel ele tem uma curva de maturidade que, num dado momento, você pode se desfazer. Não é porque ele ficou velho, é que você já conseguiu ir até o limite dessa curva de maturidade. Você comprou um imóvel, o fundo, né? Comprou um imóvel num vetor de crescimento de cidade que você já atingiu aquele grau de maturidade. Se desfazer dele, mesmo ele sendo bom, não é o problema. É a questão que você vai fazer, como você vai direcionar, se você vai conseguir capturar isso em outros movimentos. Então, nós precisamos de tempo. Olha os gráficos aqui, nós estamos falando de 2017, 2018 para cá. Eu estou desconsiderando toda a história para trás, que inclusive eu vivi boa parte dela, com uma época que fundos imobiliários era um deserto completo de informação e de possibilidades. Você tinha que montar carteiras gigantescas, né? E a reciclagem do portfólio é a melhor forma de evidenciar o valor patrimonial de cota. Eu tenho certeza que muitos aqui acompanham pessoas que produzem conteúdos de fundos imobiliários. Sabe qual que é o grande problema? Fica sempre aquela questão, VP importa ou não importa? VP está certo ou está errado? Quantas vezes vocês já ouviram gente falando sobre isso? Várias. Qual que é a relevância disso? Quase nenhuma. VP só vai importar se a gestão ativa mostrar para mim, como investidor, que aquele VP estava correto. Concorda? O VP é 105 por cota. Você vai discutir se o avaliador fez certo ou errado, se é importante ou não é. A partir do momento que ele começa a vender e ele está mostrando que ele está vendendo acima daquele laudo, ou acima do efetivamente estava ali, pronto, ele já superou, né? Olha o IFIX, como ele tem se acomodado, né? O mais evidente é a mudança dos fundos de papéis. Então, os fundos de papéis, eu falava lá atrás que eles iam ficar cada vez mais relevantes e ficaram. Talvez eles possam perder um pouquinho, porque agora, com a melhora do cenário, pode ser que os fundos de tijolos fiquem até um pouco mais atrativos, então ele pode reconquistar. Eu acho que shopping tem que reconquistar de novo, ele já foi mais importante. Shopping é um setor muito importante, a gente também pode falar disso mais para frente. Acho que renda urbana tem tudo para ganhar mais espaço. Lajes corporativas talvez não vai ter muito mais para onde crescer, mas eu acho que o papel pode perder um pouquinho aqui, compensando renda urbana, shopping, até mesmo logística. Eu acho que isso é um movimento natural aí que a gente pode ver nos próximos meses, né? Essa é a composição da nossa carteira, então a gente optou por ficar naqueles que nós acreditamos que tem maior potencial de crescimento. Eu não estou falando de valorização de cota, é para onde eu acredito que está indo o desenvolvimento do mercado. E se você fizer uma comparação com esse aqui, você vai perceber que a gente ficou mais próximo mesmo daqueles que nós entendemos que tem uma rota de crescimento maior. Então a nossa carteira talvez ela não tem tantos setores assim, mas ela está exposta naqueles que nós entendemos que sejam mais promissores. A gente gosta muito de renda urbana, eu acho que isso aí é fundos híbridos, né? A gente gosta muito desse modelo. Quem consegue ir bem por esse caminho tende a entregar bons resultados, tá? Os fundos de CRIs, né, têm aumentado cada vez mais a sua representatividade, como eu falei. Os corporativos têm diminuído, e isso tem um motivo muito fácil, tá? Primeiro que alguns ativos excelentes estão sendo liquidados, porque os ativos corporativos de excelente qualidade, às vezes eles são liquidados, às vezes eles são incorporados por outros, tá? E um ponto que é importante é que, quando você tem um cap rate muito baixo, para isso chegar no grande público é difícil. Então, imagina que um excelente prédio na Faria Lima, ok, para ir para um fundo imobiliário o cap rate é 6, essa conta não fecha. Então, aí é difícil fazer negócios imobiliários em lajes corporativas, na escala que o mercado está hoje. Era mais fácil quando era um mercado menor. Então, não é que corporativo é ruim,
é que o corporativo ele vai ser um setor talvez menos representativo e mais direcionado ao mercado primário de São Paulo e etc., que é onde realmente tem maior demanda por isso. A nossa carteira, ela está nesse caminho aí de equilíbrio entre papel e tijolo, ela vem se adequando cada vez mais à exposição aí a fundos imobiliários, né, dentro desse contexto de crescimento e desenvolvimento do mercado, então estamos bem confortáveis por esse caminho. Eu estou comparando um pouco o IFIX com a nossa carteira para mostrar para vocês só uma coisa, de que eu tenho um cuidado muito grande aqui com o nosso time de fazer com que vocês estejam cada vez mais próximos de onde o mercado está se desenvolvendo. E mais aqui a gente vai ter outros momentos de interação, vocês vão perceber por que é que eu faço isso. Dividend yield histórico hoje dos fundos imobiliários extremamente atrativo ainda, né? Então veja como mesmo, por que caiu o dividend yield? Né? Porque as cotas subiram. Então o dividend yield ainda está interessante nessa aí 11% aí, lembrando que a média é 8,2%. Possivelmente amanhã eu quero fazer uma dinâmicazinha com vocês, para mostrar um pouquinho sobre essa questão de precificação, para vocês entenderem se essa alta que a gente viu do IFIX já foi a alta total, ou se ainda tem algum mais espaço para isso. Eu acho que esse gráfico já dá um pouco do cheiro de onde eu vou conduzir vocês. Tá? Eu acho que foi um primeiro momento, mas ainda nós temos um pouco mais de espaço para isso. Pessoal, vocês acabaram de assistir aqui uma apresentação minha no Suno Invest, né? E a gente vai ter essa oportunidade de novo, agora, dia 28 e 29 de junho, logo, já está chegando. Mas ainda tem espaço para você participar, ainda tem vagas abertas que você pode aí participar do nosso Suno Invest 2025. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição, vou pedir para o pessoal colocar aqui no link da descrição como que vocês podem participar deste evento. E quem sabe a gente se vê lá. Um abraço, valeu!